Olá, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o capítulo de hoje, o 26, ele tem como título Comportamento Espírita. Então a Joana vai fazer uma série de considerações a respeito desse comportamento específico, que é o comportamento que todo espírita deve ter ou se esforçar por ter. Então, ela vai dizer que o espírita, por ele ter noção da vida futura, ter certeza, ou deveria ter certeza da imortalidade da alma, que a vida continua, que o que nós fazemos aqui tem consequências para o nosso futuro espiritual. Ela vai dizer que a imortalidade conduz à vida, sem nenhuma dúvida, a uma inevitável alteração de conduta em razão da nova realidade que o espírita passa a enfrentar. E ele diz que graças a essa certeza na imortalidade da alma, mas não é só a imortalidade da alma, é a certeza na reencarnação, ou seja, não só a nossa alma continua, porque a imortalidade não é prerrogativa do espiritismo, né? Agora, o espiritismo, que também não é só o espiritismo que acredita em reencarnação, mas o espírita, ele não tem dúvidas a respeito da reencarnação. Então, a Joana diz que surge a necessidade de preparar-se para o enfrentamento, do porvir, quer dizer, do futuro, que é inevitável. Né? Inevitável por quê? Com a desencarnação, o corpo morre, mas o espírito continua. Então, é inevitável que nós vamos ter um futuro. E esse futuro, quanto mais nós investirmos no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, no nosso aprimoramento, tanto do ponto de vista intelectual, né, aproveitarmos todas as oportunidades para aprender, para crescermos intelectualmente, mas também do ponto de vista moral, ou seja, ampliarmos o nosso leque de virtudes. Quanto mais nós tivermos essa perspectiva, mais instrumentalizados para o nosso futuro no plano espiritual, nós vamos estar. E até porque nós sabemos que, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nós voltaremos algumas vezes, não sabemos quantas vezes, mas voltaremos até que o planeta Terra ofereça para nós condições para o nosso crescimento. Aí ela vai dizer que pouco a pouco nós vamos deixando hábitos frívolos e irresponsáveis. Por quê? Porque esses hábitos frívolos e irresponsáveis não contribuem para a nossa iluminação como espíritos. E ela vai dizer então que isso vai gerar em nós reflexões saudáveis e bem articulados no conhecimento novo a respeito do existir, né? A respeito da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente está aqui? Por que é que nós temos dificuldades ou tristeza ou alegrias, facilidades? Né? Por quê? Né? E para onde vamos? Né? Então, de onde que nós viemos, a gente pode sondar, né, sobre isso, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos aguarda o futuro. E tudo vai decorrer das nossas opções pessoais. Porque a doutrina espírita, ela é muito firme de dizer que ninguém colhe o que não plantou. Então, se eu quero plantar bênçãos, alegrias, eu tenho que plantar o quê? Bênçãos, alegria, harmonia, para que eu possa ir construindo amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis no futuro. E a Joana continua dizendo assim: a evolução
é programa de todos, e essa evolução se alcança mediante significativos investimentos de autorrenovação. Então, todos nós, independentemente da nossa condição social, independentemente do nosso nível de educação, independentemente da nossa condição financeira, intelectual, etc., todos nós temos como programa de vida a evolução, porque nós estamos regidos por uma leizinha, entre aspas, né, moral, que se chama lei do progresso. Essa é uma das leis morais que foram elencadas lá no Livro dos Espíritos pelo Allan Kardec, com as suas perguntas e respectivas respostas dos Espíritos. Então, todos nós renascemos e nascemos com o objetivo de progredirmos. Agora, podemos progredir mais ou menos lentamente, de acordo com o nosso empenho, com o nosso esforço. Por isso a Joana fala assim, bem de acordo com o que o Kardec e os Espíritos falaram, que a evolução é programa de todos, ou seja, é uma lei, todos vamos evoluir, como falamos antes, mais ou menos rapidamente, que se alcança, continua a Joana, mediante, ou seja, de acordo, né, com significativos investimentos de autorrenovação. Então, porque todos nós temos os nossos atavismos, os nossos hábitos já arraigados. Então, a cada reencarnação, nós temos um programa de vida que é irmos deixando para trás aquilo que não nos faz bem, aquilo que emperra o nosso progresso. Por isso é que ela diz, o nosso investimento de autorrenovação. Então, é eu procurar me renovar. Por isso é que é autorrenovação. Agora, esse investimento tem que ser significativo. O que quer dizer isso? Ele tem que ser consistente, porque eu não posso um dia me propor a me melhorar, no dia seguinte eu já relaxo. Eu me proponho a estudar, no dia seguinte eu já desisto. Então, esse programa, ele tem que seguir um roteiro firme, ainda que eu respeite o meu ritmo, porque nós sabemos que cada um de nós tem um ritmo próprio, mas eu não devo, não me faz bem começar alguma coisa que vai favorecer o meu crescimento espiritual e, como diz o ditado, sento na curva ali adiante. Porque aí eu não me auto-renovo, como diz a Joana aqui. Aí ela vai dizer um negócio bem interessante, porque ela vai dizer o seguinte: os temas deprimentes do dia a dia devem ceder lugar à reflexão sadia e às conversações edificantes, abrindo campos luminosos para a vivência alegre em todas as horas. Então, olha só, temas deprimentes do dia a dia. E é o que a gente mais vê. Você abre liga a televisão, é morte, assassinato, é violência, é corrupção, é um estímulo, né? O noticiário rebatendo a mesma temática, derrubando a gente. Então, isso é um tema deprimente que está acontecendo no dia a dia. E ela então vai dizer que ao invés da gente sintonizar com esse tipo de noticiário, e aí vou abrir aqui um parênteses, porque assim, nós podemos até nos atualizar. O problema é quando você fica 24 horas ou grande parte do dia só ouvindo isso, só ouvindo isso, só ouvindo isso. E você vai se contaminando e até adoecendo. Quantas pessoas estão aí entrando em depressão por causa desse momento tão turbulento pelo qual a humanidade está passando? É no nosso Brasil, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo, mas é no planeta Terra como um todo, porque o nosso planeta está passando por um período de transição planetária, que é aquele momento de separação do joio do trigo. Então, nós estamos submetidos a uma série de situações difíceis, justamente como uma prova para que nós possamos ser
separados, quer dizer, aqueles de nós que realmente fizemos a opção pelo bem, seremos então conduzidos para um planeta melhor, ou permaneceremos aqui na Terra, na Terra como condição de planeta em regeneração. E aí tem uma passagem das bem-aventuranças que Jesus fala: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então Jesus ali atrás, ele já sinalizou para nós que para que nós permaneçamos na terra em regeneração ou regenerada, o que é preciso para nós? A mansidão, né? Esse comportamento de fraternidade, de solidariedade, de não violência para com as pessoas com quem nós convivemos. Então ela vai dizer então que esses temas deprimentes, eles vão ceder lugar à reflexão sadia. Quer dizer, em vez de ficar perdendo tempo com essas coisas, vamos pegar um bom livro, uma boa mensagem, um bom pensamento e vamos refletir aquilo. Não é ler de qualquer jeito e passar, né? Vamos nos deter, vamos pensar o que isso está me dizendo, como que eu posso utilizar essa mensagem para mim, no meu dia a dia, para o meu crescimento como espírito imortal que eu sou. E também eu adotar no nosso dia a dia conversações edificantes. Então, o que ela está nos dizendo? Que ao invés de nos entregarmos para fofoca, maledicência, né? Conversações que não nos levam a nada, que não ajudam ninguém, que nem nos ajuda, conversações edificantes. Quer dizer, aquelas conversações que vão favorecer o meu crescimento, abrir portas para novas aprendizagens, né? Isso é uma conversação edificante. E por isso ela diz que isso abre campos luminosos para a vivência alegre em todas as horas. Porque essas coisas vão favorecer que meu espírito se alegre, né? Não é felicidade ainda, mas pelo menos eu não vou ficar triste, deprimido, me infelicitar. Eu vou ficar mais alegre, porque vou ficar mais leve, vou ter uma perspectiva diferente da vida. Isso alegra o espírito. Bom, aí a Joana continua e ela diz assim: sucessivamente, quer dizer, paulatinamente, dia a dia, novos hábitos e padrões substituem os antigos. Porque assim, por que ela está dizendo paulatinamente? Porque nós não mudamos da noite para o dia. Isso é um investimento, porque nós temos assim, muitos hábitos que a gente traz de longa data. Então, para que a gente mude esses hábitos, a gente precisa ir diariamente. Percebemos, nossa, olha o que eu tô, olha o tipo de pensamento, olha quantas horas eu estou perdendo na frente da televisão, assistindo bobagem, que tipo de programação eu estou sintonizando, que tipo de atividade está a que sentimentos determinada atividade estão me levando ou produzem em mim, né? São sensações materialistas, sensualistas. Então eu vou precisar fazer uma análise disso e ir substituindo paulatinamente, né? Gradativamente. Porque esses comportamentos anteriores, eles se tornam viciosos, quer dizer, você faz e nem percebe que está fazendo. É como qualquer vício. Para que a gente supere um vício, você precisa o quê? Se conscientizar de que aquilo não está te fazendo mais bem. Então você vai fazer uma programação de vida para não mais se utilizar desses vícios, que tem os vícios materiais, como bebida, cigarro e etc., drogas, né? Mas também tem os vícios de ordem moral, que são aqueles mais comuns, a corrupção, o roubo, a maledicência, a traição, a injustiça, a discriminação, os preconceitos. Quer dizer, são vícios
E a gente deve se analisar para a gente identificar, né? Eu estou pensando isso por quê? De onde que eu estou tirando isso? Isso não é preconceito da minha parte? Isso não é injustiça da minha parte? O que eu estou querendo fazer é honesto? Se fizessem comigo eu ia gostar? Então eu vou substituindo esses comportamentos viciosos por outros mais saudáveis. E aí ela continua dizendo assim: para que tal suceda, porém, é imprescindível considerar-se os conhecimentos adquiridos e instruções evangélicas em caráter essencial nesse desafiador processo de autoconstrução espiritual. Então aqui ela já deu uma dicasinha. É o Evangelho. Porque os ensinos de Jesus, ali nós podemos nos inspirar para todos os nossos comportamentos. Porque Jesus ensinou basicamente o quê? A lei do amor, a lei da caridade, né? É isso. Então, se nós temos o propósito de nos melhorarmos e nos tornarmos pessoas cada vez mais bondosas, mais virtuosas, o Evangelho é um grande roteiro para a nossa vida. Aí ela continua na mesma toada e ela diz assim: velhos e arraigados hábitos devem ser superados. Aproveitamento das horas na construção de novos valores morais. Então, existem valores que não são valores, na verdade, né? A maledicência é um valor, mas não é um bom valor. Então eu vou substituir, vou cada vez mais procurar, em vez de enxergar o erro do outro, eu enxergar o que o outro tem de bom. Não que a gente vá ser tolo, né? Mas a gente sempre ter aquele negócio em mente. Cada dedo que eu aponto o defeito do outro, eu tenho que ver que aí eu tenho 3 dedinhos apontando o meu. Então eu vou me corrigir. Bom, aí ela continua dizendo que a necessidade de abandonar as misérias humanas que escravizam. Então, essas são as misérias humanas, né? A nossa preguiça, a nossa vaidade, a nossa maledicência, nosso orgulho, nosso egoísmo. Isso tudo faz parte das misérias humanas. Elas nos escravizam, porque a bondade, a superioridade moral, as virtudes nos libertam. O contrário nos escraviza. E elas então são substituídas pelas inefáveis conquistas do bem sem limite. Este, portanto, é o momento de mudança do comportamento ancestral, quer dizer, nosso comportamento atávico, que a gente traz da nossa ancestralidade, né? Quer dizer, desde quando, das nossas várias reencarnações. Então, a transformação daquele comportamento ancestral para aquele que conduz às estrelas. Então, é a nossa ascensão espiritual às estrelas, quer dizer, que ela poderia dizer para a luz, a gente substituir as trevas dos nossos comportamentos. Aí ela diz assim: quando o ser humano resolver-se por abandonar as sombras afligentes das paixões, exaustivas e desgastantes, pairará nos altiplanos da aventura, triunfando sobre si mesmo. Então, o nosso objetivo é o triunfo sobre nós. Não adianta a gente querer modificar o outro. Somos nós que nós queremos nos modificar. E é interessante porque quando nós nos modificamos, nós acabamos modificando o nosso entorno. Então, isso vai causando um contágio para todas as pessoas. E a vigilância, então, é algo fundamental, porque só quando a gente se conhece e está se observando, nós podemos fazer um roteiro, uma programação de autorreformação, né, de nós mesmos. E também, assim, o que nós aspiramos na vida? É o bem? É o belo? É o justo? É o correto? E aí a gente então faz essa proposta de vida.
E depois ela termina essa parte do texto dizendo assim: se erras em razão do vício perturbador de que te encontras impregnado, né? Olha só, impregnado, porque nós ainda temos isso, nós temos tantas coisas a trabalhar dentro de nós que nós estamos realmente impregnados. Mas ela diz assim: se você erra em função disso, repete com naturalidade a experiência, guardando a certeza de que somente através das tentativas contínuas é que conseguirás os resultados a que aspiras. Então, não é a gente negar que nós temos assim um monte de erros, mas nós vamos admitir esses erros, né? Mas vamos o quê? Investir no nosso progresso espiritual, com tentativas contínuas. Não suponhas que os indivíduos de hoje se encontram em patamares mais elevados e parecem haver controlado as situações negativas e sejam isentos de equívocos. Quer dizer, todos nós temos que trabalhar, porque todos nós ainda erramos muito. Todos são frágeis, mesmo quando no processo mais avançado. O simples fato de estarmos encarnando aqui na Terra indica que nós ainda somos espíritos muito frágeis, com muito espaço para o nosso crescimento. Porquanto, continua ela, à medida que se atingem as alturas, mais amplos se fazem os horizontes e mais numerosas as áreas a resguardar. Então é isso, né? Quanto mais a gente aprende, mais condições nós temos de aprender, né? Porque nós vamos ampliando nosso leque de conhecimento e vamos então crescendo cada vez mais. Aí ela termina o texto falando de Jesus, o quanto que ele se colocou como modelo e guia da humanidade, e sofreu muito, né, porque não foi entendido pela grande maioria das pessoas, foi traído, foi maltratado, foi torturado e etc. Mas ela diz assim, que para nós, né, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho. A cada instante, ele, Jesus, era testado pela maldade e hipocrisia dos vândalos e escravos das paixões servis, vencendo-os com a eloquência do comportamento superior, que os aturdia e mais revoltava. Então, aqui tem outra coisa muito importante. O comportamento de Jesus aturdia, quer dizer, deixava as pessoas atônitas e revoltava, porque muitas pessoas, quando elas não conseguem entender um comportamento nobre do outro, ela fica revoltada. E vamos parar para pensar o que a gente está vendo na atualidade, né? As pessoas não aceitando que o bem existe, elas querem puxar o tapete das pessoas que agem no bem. Elas vão chamar aquelas pessoas de cínica, de falsas, né? E é por aí. Aí a Joana termina o texto dizendo: confia nas tuas possibilidades novas e avança sem temor. Sem temor e feliz. Quer dizer, com a consciência tranquila que você fez a escolha certa para o progresso, nosso progresso como espírito imortal. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal, se assim desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.